gente, o seu programa de saúde mental. E hoje eu estou com um convidado mega especial. E quem disse que o homem não gosta de terapia? E quem disse que o homem não cuida da sua saúde mental? Então, quem é você? Uau! Uma introdução muito boa, né? Realmente, acho que hoje, principalmente hoje em dia, né? Eu vou falar da minha geração, que é a geração lá dos anos 80, vai. Não vou me colocar tão para trás. A gente vem cuidando da nossa saúde mental, né? Coisa que gerações anteriores não faziam, né? Uhum. E eu sou um amante da arte marcial e um amante hoje do cuidado pessoal e da mente. Richard Verona, prazer. Richard Verona. Interessante tu falando, Richard, das artes marciais, né? Quem já acompanha os filmes? Eu acompanho pelos filmes, nunca fiz, gente. Eu acompanho mais pelos filmes. Tá. Mas eu vejo que fala muito, que trata muito isso, né? Do mental, do foco. Posso estar enganado, não sei que pode me falar melhor sobre isso. Não tá, não. Vamos lá, né? Acho que o pessoal traz muito hoje, né, no mundo que a gente vive, a questão do fitness, né? Que a arte marcial, todas elas, no geral, elas vêm ali pro fitness. Ok, sim, né? Mas eu acho que a gente teria que voltar umas casinhas antes, né? E colocar bem isso que tu está falando agora. A arte marcial, ela é muito maior do que só perda de peso e deixar meu coraçãozinho sadio, sabe? A gente consegue trabalhar numa aula o foco e concentração, coordenação motora, né? A gente consegue trabalhar a autoestima das pessoas, né? A gente consegue trabalhar essa coisa dessa carga de adrenalina, de descarregar essa carga de adrenalina que a pessoa vem do dia. Que mais? Autocontrole, né? Porque você não vai sair por aí dando pontapé, chute que nem um maluco, né? Então você acaba trabalhando o teu autocontrole também, a disciplina, né? Porque assim, as coisas não acontecem da noite pro dia, leva muito tempo até você chegar em algum ponto. O que mais? Autoconhecimento, porque você tem que conhecer teu corpo. Tu tem que saber os teus limites, exatamente, porque você, dentro de todas as artes marciais você tem vamos dizer assim, eu não vou falar padrão de movimento, mas você tem o início do movimento. Cara, pra mim vai ser de um jeito, pra ti vai ser de outro, pro fulano vai ser de outro, então você tem que adaptar isso. Então, eu não posso querer forçar mais do que meu corpo pode, senão eu vou me machucar. E aí tu trouxe uma fala que é, demora um tempo. E aí, o que eu percebo, Richard, que as pessoas, elas buscam coisas hoje mais imediatistas. Infelizmente. Então, primeiro eu queria te perguntar, como é que tu entrou nas artes marciais? Como é que foi o teu teu início? Como é que foi isso? Uma pergunta muito boa. Na verdade, eu começo quando eu tenho 8 anos de idade, mais ou menos, que a mãe me coloca no judô, na escola. Então eu começo no judô lá quando eu tinha 8 anos de idade. Tá? E comecei a praticar lá, né? Depois teve um hiato e aí eu volto quando eu sou de São Paulo, sou paulista, então eu começo o judô lá em São Paulo. Quando eu venho morar aqui pro Rio Grande do Sul, ali quando eu tinha 18 anos mais ou menos, eu entro numa academia aqui em Caxias de kickboxing. Tu veio com teus pais? Nessa época meu pai já estava morando aqui, eu vim sozinho, né? E aí quando eu começo a praticar arte marcial foi para minha autoestima. Minha autoestima. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, mas hoje eu gostaria de deixar isso aqui gravado para mim e pro mundo, sabe? Olha que interessante, gente. Vamos focar na fala do Richard. Presta atenção nisso. Em casa eu tinha histórico de violência doméstica. Meu pai agredia a minha mãe. Então, tu bem sabe disso, que isso gera milhões de problemas ao longo da infância de uma criança. Com certeza. E um dos problemas que eu carregava comigo era a questão da insegurança, né? O medo.
o medo da agressão, o medo de autoconfiança mesmo, sabe? Às vezes a pessoa fala mais alto comigo, tu se encolhe, coisa e tal. Então, depois de adulto, eu volto para arte marcial para recuperar isso, para me sentir mais confiante, né? Para ter essa... de alguém vier falar comigo, né? Tipo assim, não, calma aí, não ultrapassa a linha vermelha. O teu limite, até aqui tu pode ir. Isso, é isso aí. Então, eu volto para a arte marcial por este motivo e acabo ganhando de brinde tudo aquilo que a gente falou antes, que ela me trouxe. Então, eu começo lá na infância, por isso a importância de trazer, de colocar as crianças no esporte quando pequenas, não deixar para adulto, sabe? Quando a gente é pequeno, a gente vai criando as conexões neurais, as sinapses e coisa e tal, tu vai moldando o teu corpo para o movimento e, cara, depois na fase adulta é muito mais fácil a gente fazer qualquer outra atividade do que quando a gente lá depois de adulto, agora eu vou começar a fazer. Nossa, é bem diferente. Porque aí tu já tinha uma memória. Exatamente. Já tinha uma memória instalada do tempo que tu já fez. Exatamente. Memória muscular, a memória da sensação, do prazer, de como é legal aquilo, a memória de trabalhar em grupo, porque todas as artes marciais, acho que todas, você trabalha em grupo. Sim, coletividade. Coletividade. Né? Não é uma coisa isolada, não é igual na musculação que tu fica lá no teu equipamentinho, lá no teu aparelhinho quietinho, né? Ou na tua natação que tu se joga na piscina, tu vai lá quietinho e tal, não. Tu tá com um grupo, e uma hora tu tá com um, outra hora tu tá com o outro, e conversa, e risada, e isso e aquilo. Então, é uma coletividade. Tu vê que, então, hoje, por exemplo, as artes marciais, elas vêm aí rompendo, porque tem duas coisas que tu trouxe aí interessantíssimas pra gente frisar agora. Opa. Que é a coletividade. Depois da pandemia, as pessoas ficaram... A gente... talvez achou, né, porque ninguém tem certeza de nada, que ia se expandir isso, que as pessoas iam gostar mais do coletivo, mas pelo que eu percebo, elas se retraíram. E outra coisa que tu traz aí, bem interessante, das artes marciais, é que a gente falou lá no início, que é do imediatismo, que as pessoas hoje estão imediatistas. Sim. Então, isso elas não vão encontrar dentro das artes marciais. E aí elas vêm muito de encontro, pelo menos para mim, Richard, te ouvindo falar, sobre o processo da vida, porque a vida, ela é um processo. Hoje se falam muito em propósito. Tá. Eu não gosto muito de usar essa palavra propósito, porque parece que daí a pessoa fica só olhando para aquilo ali e esquece que tem um mundo de coisas acontecendo que podem ser mais interessantes para elas, mas elas estão tão naquela visão que elas não olham um todo. Exato. Então, as artes marciais, elas vêm trazendo aí a coletividade e esse saber que é um processo, que às vezes para um é mais lento e para outro é mais rápido, mas é um processo. Como é que é isso? Falou tudo. Até vou puxar o gancho, porque eu tenho 2 alunos novos nas minhas turmas, que é impressionante, assim, eu falei meia vez e a pessoa já pegou e já foi. Quanto que tem pessoa que tu fala 1, 2, 3, aí tu muda o jeito de falar, tu muda o jeito de mostrar, tu muda o jeito de ensinar, e tu tenta, e a pessoa tá naquele processo ainda de tentar entender o que está acontecendo. Né? Então, cara, às vezes você vai demorar, sei lá, 6 meses para aprender a dar um soco. E não tem outra forma de você aprender se não é vindo toda semana na academia, praticando, ouvindo o professor falar, vendo com atenção estado de presença. Esquecemos de falar isso. Sim. A arte marcial, ela exige estado de presença para você não se machucar. Então, você tá ali vendo, prestando atenção. Tá, é assim. Então, peraí, deixa eu tentar ver o que eu tô fazendo aqui. Estado de presença em si, né? Porque tu tá vendo a pessoa fazer de um jeito e de repente tu tá fazendo do teu jeito. É o agora, né? Pra quem... agora, consciência do agora. O consciência do agora. Quantas pessoas que estavam treinando comigo que não se machucaram? Eu próprio. Ontem, eu tava prestando, sabe, professor, né? Então eu tava auxiliando um aluno, mas prestando atenção em todos os outros. E nessa de prestar atenção em todos os outros, eu me distraí, entrou um chute e me machuquei. Estado de presença, porque se eu estivesse ali prestando atenção aqui, desligado todo, eu não teria me machucado. Então, parece, mas é sim, estado de presença, tem que estar aqui, paciência, demora, a vida demora, né? A vida tem o seu tempo, né? É um processo, né? A vida tem o seu tempo. A gente está transformando. Exatamente, às vezes eu vou tentar talhar caminhar, vou tentar fazer assim, cara, não vai funcionar.
Não vai. Depois que você entendeu, né, como funciona a mecânica do movimento, coisa e tal, você quiser adaptar para ti, é uma outra história. Né? Mas até você criar esta consciência, ela demora. Certo. Né? E as pessoas cada vez mais velozes, muitas não têm tempo de esperar. E é onde muitas desistem. Já está num processo legal, já estava ali e tal. Não quero mais. Cansei. E aí fica difícil. Né? Eu acabei falando disso. Também tem aquela coisa das pessoas procurarem a arte marcial, né, para aprender uma coisa nova. Jesus. Desiste, pessoal. Não é por aí. Assim, a vida, ela nos ensina que você vai aprender a vida inteira. Né? E aqui não é diferente. A arte marcial ela vai te ensinar o resto da vida. Quando tu achou que tu chegou lá, tu não chegou. Tu tem mais um caminhão de coisa ainda para percorrer, sabe? Então, ela é muito rica. Ela é muito rica. Ela é muito mais. Ela é tão profunda quanto o cérebro humano. Ela tem muitos ensinamentos. Tem muitos ensinamentos. Tem muitos braços, tem muitos vieses, sabe? E o que o Richard, professor, o que mais tu aprende com os teus alunos? Que tu percebe assim, nossa, isso realmente é o que eu tô... Porque sempre é uma troca, né? Sempre é uma troca, sempre. Eu aprendo muito com eles sobre vida, sobre a vida. Porque cada um carrega uma história. E quando a gente começa, quando às vezes a gente tem aqueles minutinhos para sentar e as pessoas falarem da sua história, aquilo é muito rico. Aquilo enriquece demais, sabe? A individualidade, respeitar a individualidade de cada um, isso é muito rico também. Porque, vamos ser francos, né, gente? Assim, hoje o conhecimento e o aprendizado está na mão de todo mundo, né? Isso não é mais privilégio de ninguém. Hoje, qualquer pessoa que se dispor a aprender alguma coisa, ela consegue. Ponto. Né? Agora, quando você precisa individualizar e você entender a cabeça de cada um, o funcionamento de cada um, aí que a coisa começa a ficar rica. Então é isso que eu aprendo com eles. Tudo bem, eu até posso trazer uma aula pronta, mas na hora vai ter que ter um improviso, porque cada um está num nível, cada um está num dia, cada um está numa presença de espírito. Então, eu também tenho que ter essa resiliência, a paciência com cada um, sabe? E sempre olhar lá no início do porquê eu comecei tudo isso. Porque às vezes a gente se perde, sabe? Sim. Às vezes as coisas vão avançando, coisa e tal, quando tu vê, tu tá perdido. Tem dias que eu paro e falo assim, o que eu tô fazendo? Volta lá no início, por que tu começou tudo isso? Tá, lembrei. Então, aí volta. Começa tudo de novo. Então, para mim também é um recomeçar. Cada aula para mim é um recomeço. Sempre. Já deu uma dica pro pessoal, né? Quando estiver perdido, calma. Já trouxe uma dica do professor. Claro, respira e volta. Por que eu estou fazendo isso? Exatamente. E, Richard, me fala uma coisa. Quando tu, como professor, tu já imaginou que tu já tinha esse sonho de ser um professor? Boa pergunta, não. Direto, sim, não. Na verdade, quando eu estava terminando o ensino médio, eu prestei, lá em São Paulo ainda, lá na USP, eu fiz vestibular para a faculdade de História, com o intuito de ser professor de História. Só que daí a vida tomou outros rumos. Eu acabei indo para a área de tecnologia, virei técnico de informática e me segui nessa área durante muitos anos. E olha como a vida tem o seu tempo, né? Depois de... eu parei... Eu entrei na informática com 18, fui até os 30, dos 30 até praticamente 45 na foto. Ainda estou na foto, mas agora que eu entro como professor de artes marciais. Olha a volta que a vida deu para mim ser professor. Pois é, a vida ela é inteligente. Eu repito, sempre gosto de falar. Maravilhosa essa frase. A vida é inteligente. Ele realizou algo que era dele, da essência, mas de uma forma diferente. Exatamente. Mas realizou. Exatamente. E tá feliz com essa realização? Gente, demais, assim, demais, assim, eu não tinha a gente entende o trabalho do educador, mas eu não tinha a dimensão da importância, sabe? E hoje tu tá numa academia, como é que é isso? Sim, hoje eu trabalho numa academia, na engenharia do corpo, e, nossa, eu tô muito feliz.
Tô muito feliz. É um ambiente bom, um ambiente família, sabe? A maioria das pessoas que estão treinando comigo hoje viramos uma família, é um grupo sólido, né? E por enquanto eu tô ali, na engenharia do corpo, felizão lá com a minha turma. E assim, tu falou em família, não tem como a gente fazer uma entrevista sem falar da tua família. Sim. O Richard tem uma família linda. Como é que é ter essa família maravilhosa? É maravilhoso, maravilhoso. Eu vou usar as tuas palavras. Eu tenho um filho riquíssimo e uma esposa de ouro, de diamante, sei lá. A próspera. A próspera, é isso aí. E que inclusive foi por intermédio dela e incentivo dela, tá, que eu entro na academia para ser professor. Se eu não tivesse tido ela, né, como uma mentora ou como eu vou falar como mentora, assim, porque na hora tu fica, será que isso é para mim? Será que medo? Eu nunca fiz isso, né? Sempre treinei, eu treino há mais de 25 anos, mas na hora assim, será que eu vou? Será que isso é para mim, né? Porque uma coisa que fique claro, nem todo atleta ou competidor ou enfim pode ser um professor, né? Claro. Que fique claro isso. E aí ela, cara, ela como uma mentora, não, sim, você vai conseguir, você se preparou, você tá apto para isso, vai lá que você consegue, eu confio em ti. E cara, foi com o apoio dela, com o incentivo dela que daí eu me joguei de cabeça e fui. Mas ela teve um papel fundamental nessa jornada, sabe? Amanda Vanazzi, um beijo para Amanda. Ó, que inclusive foi minha aluna, né? Agora ela tá paradinha, mas ela treinava comigo, eu era professor dela. E olha só, tu falou 25 anos para te ser professor. Aí, na verdade, agora é como se fosse uma transição de carreira. Uma transição de carreira, exatamente. E as pessoas às vezes pensam, né? Tem gente, Richard, hoje com 30 anos achando que acabou, que não sabe o que fazer da vida. E deixa eu contar uma para vocês. Aí, então, eu tô ali dentro e tal, dentro da engenharia, por estar ali dentro daquele ambiente, respirando isso, e eu sempre gostei de educação física, eu sou apaixonado por esportes, enfim, pela maioria deles, me inscrevi fiz o vestibular e entrei na faculdade de educação física. Olha só, que interessante. Agora vou fazer todo o curso, né, para sair formado como educador físico, depois dos 45 anos. E vou entrar como estagiária da unidade, logo mais, com 45 anos. Olha que interessante. Muitas vezes quem trabalha com terapia, a gente vê muitas pessoas com 30, 35, eu não sei o que fazer. Não. Gente, o Richard está falando aqui, com 45, transição de carreira, e entrou na faculdade. Eu também me formei, já tinha 42 anos, agora estou numa outra formação de psicologia, também iniciei com 46 anos. Então, assim, o estudo, né, Richard? O estudo nunca é demais. Não, nunca é demais. E às vezes as pessoas, ele falou, eu tive que fazer 25 anos para hoje ser um professor. Tem gente que faz as coisas 6 meses e acha que, nossa, né? Não é bem assim. A gente tem que ter uma bagagem. Tem. Eu sempre falo assim para as pessoas, olhem quem são os seus mentores. Boa frase, muito boa. Quem são as pessoas que estão te assessorando? Isso é muito importante. Porque hoje a gente vê, e talvez seja até uma crítica, assim, mas é interessante a gente ter essa voz, porque às vezes, Richard, as pessoas fazem um curso de 3 meses e elas não estão olhando que elas estão realmente lidando com o ser humano. Isso é um problema, né, Lili? Tô na terapia, eu lá com os meus alunos. Pois é. Todo mundo vem junto, todo mundo que acho que passa a porta dentro, ele carrega aquela expectativa, cada um tem a sua expectativa, né? Claro. E a gente tem que saber lidar com ela, né? Né? Não frustrar ninguém, tentar dar o caminho para essas pessoas, né? E lidar com pessoas, eu vou usar o termo perigoso, porque tem muita gente lidando com pessoas na irresponsabilidade, né? Exatamente. Na irresponsabilidade. Quantos professores de artes marciais, aí a gente engloba todas, que, por exemplo, eu vou citar uns 6 meses atrás, num campeonato de jiu-jitsu, né, uma criança, porque ela é uma adolescente, então é uma criança, se lesionou feio por uma responsabilidade de um professor, né, que não soube dar inteligência emocional para o atleta dele, né, não soube conduzir bem a cabecinha das crianças que estão com ele, inflamou a guria foi lá e blum, machucou a vértebra da outra. E aí?
A gente está lidando com pessoas, tem que tomar cuidado. Exatamente. Quando o Richard traz inteligência emocional, algumas pessoas ainda têm dúvida. Mas saber lidar com seus sentimentos e emoções. Exatamente. Isso é muito importante. Temos aí, né, a IA, mas a IA, ótimo, também dá para auxiliar. Mas a inteligência emocional, ela nunca sai de moda. Nunca sai de moda. Isso aí. Tem o meu professor, o Juliano, que ele é uma figura. Então, quando eu estou treinando com ele, ele sabe que quando ele tem que me cutucar, ele vai lá na minha chavinha e liga. Ele liga a minha chavinha, daí eu me transformo no samurai lá, e depois ele vai e desliga. Sabe isso? Então, quando ele precisa de alguma coisa de mim, ele vai lá, cutuca, porque ele sabe onde ele tem que cutucar, então ele tem a resposta que ele precisa, e depois ele pega e vira a chave. Né? É saber lidar com o emocional do teu aluno. Né? Quando você está dentro da sala, tu está olhando no olho de cada um e tu está vendo a reação de cada um, como é que ele está. Vamos com calma. Ó, tá demais aí, menos. Chega no final da aula, ó, fulano, vem cá, vamos conversar. E assim, ó, tu tem um aluno para a vida, que é quem? O teu filho, baterista. Fala um pouquinho desse aluno. Esse é o primeiro aluno, né? Meu primeiro aluno. Ele tem até o calçãozinho dele para ir para academia. Ele estava frequentando a academia de um colega, mas aí, como ele trocou de turno da escola, não conciliou mais, sabe? E aí o pessoal fala, mas por que não treina contigo? Cara, assim, ó, eu pelo menos penso assim, pai ensinar filho é complicado. Por causa da questão de hierarquia. Que existe dentro de todas as artes marciais, existe a questão da hierarquia, né? E muitas vezes ele é pequenininho ainda, ele não vai saber respeitar essa hierarquia, como é que eu vou cobrar ele? Entende? Então, assim, mas eu já falei pra Amanda que ano que vem ele vai entrar na arte marcial, a gente vai ver aí para que ele se encaixe bem. Disciplina, rotina, todas aquelas coisas. E outra coisa que a gente não falou é sobre saber se defender. Vejam bem, pessoal, saber se defender, não sair brigando com os outros por aí. Importante isso. Ele é pequenininho, né? Então eu estava vendo na festa junina, da turma dele, ele é o menorzinho. Então a gente sabe como é que está o mundo aí fora. Então a ideia é colocar ele para ele colher os benefícios e ainda saber se defender. Né? Porque ele é uma joia, uma riqueza. Então tudo que a gente puder fazer pelos nossos e eu fazer pelo meu, para que eu consiga proteger ele de alguma forma, a gente vai fazer. Sim. Então o Richard falou pra gente um pouco sobre as artes, falou também do lado dele pai, marido. E Richard, o que tu gostaria de deixar das artes, dos teus aprendizados para as pessoas que estão nos assistindo, vão nos assistir aí no YouTube, no canal 14? Uau! Gostaria de deixar muita coisa mesmo, mas como eu tenho pouco tempo, eu preciso ser resumido. Bom, primeiro que assim, isso é uma ideologia minha. Todas as meninas, mulheres, deveriam praticar arte marcial para a sua autodefesa. Né? Lembra que a gente falou lá no início do programa, eu tenho histórico com isso, então eu levo isso no meu coração. Toda menina que treina comigo, ela treina para se defender. Pode ver lá, as meninas lá entram lá... Sabe, não é quando vê, já estão sangue nos olhos, assim, vamos usar esse termo. Vamos lá, meninas, vamos fazer uma aula experimental, vamos né, lá. Richard? Vamos lá na Engenharia do Corpo Village, vai fazer uma aula lá que vocês vão gostar. Acho que essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar, sabe? E a segunda, que arte marcial é pra vida. Arte marcial é pra vida. Quando a gente pisa no tatame, algo mágico acontece e só quem é desse mundo vai entender essa frase. E se você não entender, você está convidado a me visitar para você entender isso aí. Tu consegue ver, então, essa mágica da vida? Consigo ver essa mágica na vida. Principalmente lá. Eu acho que os dias mais difíceis da minha vida, principalmente no ano passado, todas as vezes que eu passava daquela porta, que eu pisava naquele tatame, o mundo para, o tempo parece que para. E aí quando a gente sai de lá de dentro, o tempo volta. É mágico o que acontece. A presença, a consciência do momento. Né? Quando tu tá na porta, o passado ficou. E aí eu vou pro meu presente. Exatamente. Que é onde a gente deveria andar e viver no nosso presente, no dia de hoje. Porque às vezes a gente está muito preocupado com o passado que não tem como mudar. Ou com o futuro que a gente vai viver, mas a gente nem sabe. Eu vou até usar uma coisa que às vezes eu acho um pouquinho forte que eu falo.
mas eu acredito que às vezes sente a pessoa. Quando a pessoa está com muita pressa, eu pergunto assim, qual que é o futuro? É verdade. O futuro é a morte. E aí eu falo, tá com pressa para a morte? E aí a pessoa para assim, às vezes é impactante, mas esse é um futuro. Maravilhoso. Esse é o nosso futuro. Então a gente está com pressa para quê? Por que a gente não vive o nosso propósito, o nosso dia, a nossa hora? Vou tomar um café, vou aproveitar o tempo com meu filho, vou aproveitar o tempo com meu filho. O nosso futuro, gente, é esse. É isso. Mas a gente pode fazer um lindo processo, como o Richard falou, a vida é mágica. Então vamos, é mágica. viver essa mágica da vida. Vamos viver. Richard, muita gratidão. Nossa, eu que agradeço. Ótimo papo, adorei. Ai, eu gosto dessa conversa mais porque as pessoas, nada melhor do que você para falar quem você é. Que legal, verdade. Né? O problema é quando a pessoa não se conhece direito. Mas aí é bom também, por quê? Porque às vezes a pessoa não se conhece direito, mas ela veio aqui. Ela veio, ela falou, e aí é uma busca também para ela fazer depois do programa. É verdade. Né? Show de bola. Gratidão. Gratidão, muito obrigado. Sucesso. Quem obrigado. quiser conhecer o trabalho do Richard, tem as redes sociais, né? Richard, qual que é a tua rede social? É Richard Verona, tudo juntinho. Então, procurem. Vão fazer uma aula, meninas, olha, convidou também, né, para defesa, os meninos também, vamos aí trabalhar o nosso corpo, mente, espírito, através das artes marciais. Gente, muita gratidão por estar com a gente mais um programa. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.